estação mais conhecida aqui com o Papa em Roma. Ainda hoje. Há pessoas que passam por aí e não sabem o meu nome. É só o Mestre Pedro Rios. E eu julgo que consegui ser uma ferramenta para as pessoas com quem trabalhei. Eu invejo o seu trabalho, porque estou num escritório fechados, não é? Estar aqui em contacto com a natureza é algo extraordinário. Vivo isto com muita paixão, muita. Tenho orgulho na profissão. O meu rio, choro-me cantado, antigamente eras feliz, hoje é um desgraçado. Eu nasci em 25 de 12 de 1934, no Torrão, na Vila do Torrão. E daí depois foi a minha vida, né? Começou, andei à escola e tal. E depois ainda fui para outro ofício, que meu pai tinha uma oficina de sapataria. E depois, a uma certa altura, houve um concurso, eu tinha 27 anos. Concurso para os rios, para guarda-rios. Fomos aos ministérios de Lisboa, ao concurso. Um pau de terra em Portugal, um pau, era tudo fiscalizado, tudo. Eu tinha a minha área, né? A seguir a mim era outro. A seguir àquilo era outro, com outra área que tudo a confinar uns com os outros, está a ver? De cada terra, cada vila havia um a fiscalizar, um fiscal. Barragens, pontes, pontões, os motores a bombarem água, a licença dos barcos. Eu fiscalizava o rio, aqui, o Golfo aqui da barragem de Valgai. E depois é o Sado, o Rio Sado, até chegava às Ermidas. E depois tinha a estação que é para medir as águas, esse tinha que lá ir quase todos os dias, chovendo, a estação que é ali no Rio Charrama. Os rios eram todos limpinhos, estava tudo limpo, evitava fogos. E segundo vejo, a maior miséria que há hoje é nos rios. Era andar em cima de uma motorizada por baixo para cima e queimando gasolina. Eu já conhecia as cartas, mais ou menos, levava a carta que precisava da zona, ou que vinha de lá, queria ver qualquer coisa, e a carta. A vezes nem a levava. Fazia a leitura em casa. Sabia qual era a carta da zona, né? Quando as queixas havia, o gajo não se podia colher, tinha que aparecer. Né? Resolver-se sempre por o melhor. Quando era preciso levantar, levantava-se. É fiscalizando, faz o serviço, mas arranja inimigo, né? Aqui há muita azeitona, né? E o coisa do lagare, antigamente, o lagare desaguava numa rua, antes da fiscalização da minha, vá. Depois começaram com as estações, né? E então ia tudo ao rio, né? Ora, aí indo ao rio, já sabia que tinha que ser autuado, né? E depois fizeram umas estações aí para receber essas águas. E quem não podia tinha que levar tanques lá dos tanques deles, né? E a desaguar lá naquela estação, que é ali embaixo, a seguir ao cemitério. Uns viam com bons olhos, outros com maus, mas enfim. Tinha que alinhar os serviços de força naquele tempo. A única arma que eu tinha era um canivete, que era para medir um barco, com a fita métrica não dava, então cortava uma cana e depois para medir o barco e não sei o que mais. O resto nunca foi preciso eu ter nada para me defender e dizer que eu corri quando me reformei
já era responsável pelos 11 concelhos aqui do norte do distrito na fiscalização. São muitos milhares de pessoas, muitos problemas, muitos gritos de precisar de ajuda de pessoas para resolver problemas, para resolver coisas. E nunca foi preciso nada disso. As pessoas respeitavam-me, eu respeitava. Quando havia problemas, eu estava ali para decidir, ouvir as pessoas e pôr as pessoas a conversar, para as pessoas entenderem que era melhor entenderem-se, mas depois quem decidia era eu e tinha que ser aceito por todos. Ainda hoje as pessoas, é como eu digo, encontram-me aí na rua, quando eu vou ir por essa coisa, que agora vou menos, e olha, eu sou guarda-rios e não sei o que mais, e fazem uma festa. Eu cresci no Rio. Eu sou daqui, deste espaço. Isto é a minha segunda casa. Cresci com ele com vida, sem vida, com vida outra vez. Mais crescidinho, começámos nas nossas descidas de boia, de lá de cima cá para baixo, e eu sempre achei que o nosso rio tinha potencial. É o meu rio, é o rio da minha aldeia, como dizia o Fernando Pessoa. Eu tinha licença de pesca com a idade do André. Não pescava sem licença. Não pescava, porque ia aparecer ou a venatória ou o guarda-rios. Eles tinham um tramo que conseguissem percorrer ida e volta a pé no seu dia de trabalho. E isso cria-te familiaridade com o agricultor, com o proprietário. Hoje, os guarda-rios da APA já não têm... São técnicos vigilantes de natureza que fazem recolhas de água, fazem autos de notícia, mas perdeu-se essa parte. Eu vou de bicicleta, conheço este, aquele, conheço toda a gente. E era uma autoridade ali presente. Eu não sou autoridade, eu sou um funcionário municipal, denominado de guarda-rios, mas eu sou um funcionário municipal. Nós não autuamos ninguém, nós somos quem limpa. Eu seguia aqui no rio, ou ia por um caminho, né, com destino a uma herdade, a um rio, né. Eu ia por todo o lado. Hoje está tudo fechado, está tudo vedado. Além de vedado, está fechado e cadeado. Eu penso que a fiscalização hoje já teria dificuldades em fiscalizar os caminhos públicos que dão acesso aos rios, né? O regulamento são de 10 para cada lado, né? Do rio. Aquela faixa tem que estar liberta, né? Tanto para a fiscalização, como antigamente para os caçadores também tinham os pescadores. Eu também sou pescador à linha, né? Mas também tenho a licença, né? Mas se eu quiser ir à pesca já não posso ir a lado nenhum. E aí é chamar a atenção a muito mal-estar sobre as pessoas, sobre os caminhos fechados. Porque o caminho, se é público, é para estar aberto, né? E hoje, se fosse guarda-rios, é só de helicóptero. Antigamente a viatura que andava era a minha. Era a motorizada, ou a bicicleta, ou a pé, mas eles não me davam meios absolutamente nenhum. Mas a verdade é que, por exemplo, os meios que hoje a GNR tem, jipes, barcos e não sei o que mais, se fosse no tempo dos guarda-rios, ia ser uma maravilha. Isto é o parente pobre do Estado. A gente era muito equiparado aos cantoneiros. Também acabou tudo. Foi tudo no mesmo barco. Cantoneiros e guarda-rios. A gente fazer aquilo que gosta, isso é metade do ordenado, metade, mais de metade. Quem faz as coisas porque gosta, vai sempre mais além, procurar sempre mais além no saber e sai sempre premiado, porque as coisas saem sempre, normalmente saem sempre bem. Às tantas, aí em 90, eles começaram a reformar as pessoas, né? E iam aumentando a zona.
E depois fiquei em Alcácer, tomava conta deste cantão e de Alcácer. De Alcácer chegava quase a São Cristóvão. A partir de um certo momento em que começou a haver a filosofia de que isto tem que gerar dinheiro, o que é que acontecia? Era bom aquele que levantava muitos autos de notícia. A função pública, a função do agente, não devia ser essa. Devia ser aquilo que eu entendi, sempre defendi, e dei cursos de formação e sempre defendi junto das pessoas, a gente devia ser uma ferramenta de útil para as pessoas. Nós depois andámos em uma luta com os sindicatos, com coisa, eu era representante dos guarda-rios aqui do país. A gente tinha 400 pessoas para o país inteiro, quando isto acabou. 400 pessoas para o país inteiro, com os chefes de lance, com o guarda-rios e coisa. Agora veja quanto é que era a média de pessoas aí pelos distritos. O quadro original era à volta de 1.800 guarda-rios. É na altura do decorrer de mostrarmos o rio às pessoas e acharmos que temos potencial, eu, em grande parte, fiz pressão para o município que havia uma janela de oportunidade e que havia necessidade de nós criarmos uma função de guarda-rios. Isso era necessário e urgente. E assim aconteceu. É aberto o lugar. Eu, na altura, já era funcionário do município, concorri também e desempenho a função com muito orgulho. Hoje já não estou sozinho, tenho um colega que é o João, que está a começar a aprender comigo e as coisas hoje têm que ser sempre para a frente. Fizemos um projeto que nos correu bastante bem, a reabilitarmos quase 4 km de linha de água. Estamos na calha com outro projeto para mais uns 8 km. Ao que tudo indica, vai-nos correr bem e as coisas vão para a frente. Eu vim para aqui muito novo, ia fazer 18 anos. Vim direto para a secção de saneamento de drenagens. Depois, quando começou a vir a empresa para cá, então pediram para se a gente queria ser guarda-rios. Acho que nem havia lado nenhum. Como a gente conhecia a rede de saneamentos, cargas assim, era já um passo à frente. Pronto, foi um serviço diferente e é um serviço que a gente até gosta. Nós sabíamos que tinha sido distinta, que houve há muitos anos, que é diferente do que é agora, não é? E que a empresa estava a ponderar e ponderou muito bem em fazer, porque este rio era o rio mais poluído da Europa, chegou a ser considerado o rio mais poluído da Europa. E pronto, fizeram aqui uma requalificação do rio, quiseram pôr uns guarda-rios ou pessoas para monitorizar aqui e tentar fazer deste rio um rio menos poluído. E acho que conseguiram, acho que estamos a fazer um bom trabalho. É 50 km por dia, 40, que a gente faz. Para tentar passar ao menos num ponto ou dois em cada ribeira. Estou a falar de carro, mas a pé fazemos também muitos, não é? Eu decidi, digamos assim, aceitar este trabalho porque gosto da natureza, gosto de o promover, de falar dele, porque gosto mesmo deste tipo de trabalho. Diariamente tenho que fazer aqui a monitorização do rio, há 7 ou 8 pontos de monitorização. Então, há uns dias que vou outros dias vou outros, fazer essa recolha da água, as análises, também registar a biodiversidade, ver também alguma coisa que às vezes pode estar danificada, enfim, registar isso e poder também chegar a essa informação de forma que possa ser reparado. Também há uma ação de sensibilização, quer escola, quer primária, secundária também. Algumas organizações têm vindo aí para dar a conhecer, digamos assim, e ajudá-las a perceber a necessidade que há de preservarem também estes espaços na sua atitude do dia-a-dia, não é? Não é só nestas alturas, mas na sua vida, poderem contribuir de certa forma para a preservação do ambiente. Mas tem melhorado bastante, eu tenho visto isso, não é? Ao longo deste trabalho, tem sido visível que a biodiversidade, não só no rio, mas também nas margens, tem evoluído bastante. A população, sabendo que há pessoas que andam a cuidar, que andam a ver,
acho que já têm esse tipo de noção e, por exemplo, muitas das vezes sabemos que há uma poluição, que há isto ou aquilo, porque as pessoas que frequentam aqui os parques nos dizem. Não é só a poluição, não é? Há árvores caídas, de inverno há risco por exemplo, as margens muitas das vezes caem, há uma pedra que se desloca. Pronto, e as pessoas vão nos informando, porque a gente não está aqui só, não é? Temos 60 e qualquer coisa quilómetros de ribeiras na cidade do Porto e temos que ver isso todos os dias, todas as semanas, 365 dias praticamente. Quem frequenta isto gosta da natureza, por norma, não é? Gosta dos espaços verdes e sentem-se bem a caminhar e a vir passear para aqui. E isso é importante, a relação entre nós e a população, as pessoas que frequentam isto, muitas das vezes, a nossa principal ajuda são eles. Andávamos sozinhos, né, a fiscalizarem, mas era arriscado, né? E não havendo complicações, agora se houvesse, mas eu via que era uma fiscalização que era digna. Depois era digna de ser, né? E era só para o lado do bem, né? Para cuidar do ambiente, das terras, né? Por isso sempre gostei. O Guarda-Rios fez isto. O Guarda-Rios teve sempre um objetivo, juntar-se com pessoas que sabiam mais do que ele. Nós não precisamos ser os melhores. Precisamos estar naquela charneira que faz andar as coisas e que movimenta as coisas. O que a gente tinha bom era isso, ser livre. Vai ser o que ele quiser. Guarda, e você